Bom, pessoal, vamos à nossa última aula de progressão geométrica. Vamos falar sobre a soma dos termos de uma PG finita e soma dos termos de uma PG infinita. Vamos ver? Então, o nosso assunto é a progressão geométrica. Soma dos termos de uma PG finita. Bom, a soma dos termos de uma PG finita é dada pela seguinte expressão: a soma dos n termos será A1, que multiplica Q elevado a n menos 1, sobre Q menos 1. Essa relação dá a soma dos termos de uma PG finita. Para resolver o problema, temos que ter o número de termos e temos que ter o primeiro termo e a razão. Bom, vamos ao exemplo clássico, que é este, ó. Determinar a soma dos 10 primeiros termos da progressão geométrica formada por 1, 2, 4 e assim por diante. Tudo ok? Vamos determinar a soma dos 10 primeiros termos desta PG. Como a questão diz que é para somar 10 termos, a PG então tem soma finita, só é para somar 10 termos. Então, uma maneira de fazer é utilizar essa expressão. A soma dos termos é dada da seguinte forma. Temos que o n é igual a 10, temos que somar 10 termos. Temos que o A1 é igual a 1 e a razão dessa PG já vimos que é 2 anteriormente. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 e assim por diante. A soma dos n termos é igual a A1, que multiplica Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Neste caso, vamos substituir os valores. Ó. A n é igual a 10, o primeiro termo é 1, a razão 2. Ó. Temos que somar 10 termos, dividido por 2 menos 1. Está aí, o A1 substituído por 1, o n substituído por 10 e o q substituído por 2. O restante é fazer o cálculo. A soma dos 10 primeiros termos será 1 que multiplica 2 elevado a 10. Bom, aí terá que fazer a conta. É 1024 menos 1 sobre 2 menos 1. 1 dividido por 1 é o próprio 1. Então o resultado dessa soma é apenas 1024 menos 1. Então a soma desses 10 termos é igual a 1023. Tudo ok? Então está aí, mostrado a soma finita, a soma dos 10 primeiros termos de uma PG que começa com 1, segue com 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Bom, gente, vamos a outro exemplo, Vamos ver se vocês conseguem resolver o próximo exemplo. Então vamos, a soma dos termos da PG. Exemplo. Determinar a soma dos 6 primeiros termos da progressão geométrica formada por 1, 3, 27 e assim por diante. Bom, vamos ver como resolve o problema, para poder treinarmos a fórmula. A solução, pare o vídeo, tente resolver esse problema utilizando a fórmula. É claro que você poderia escrever os números e somá-los, mas se souber a fórmula, pode agilizar. Então, pare o vídeo, resolva esse problema que iremos logo em seguida corrigir. Bom, se você parou o vídeo e executou, está na hora da correção. A soma dos termos de uma PG onde o primeiro termo é 1, a razão é igual a 3, porque 3 vezes 1 é 3, vezes 3 é 27, 3 vezes 3 é 9. Vamos corrigir aqui, ó. Essa PG não será 27, Olha só, para formar uma PG aqui tinha que ser 9, Eu dei um tempo aí para vocês resolverem, certamente você não conseguiu, a não ser que tenha adotado a razão 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Bom, e o n é igual a 6, são 6 termos que temos que somar. Então a soma dos n termos é A1
Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. A soma dos 6 primeiros termos será igual a, o primeiro termo da PG é 1, que é 3 elevado a 6, menos 1, sobre 3 menos 1. Bom, a soma dos 6 termos será igual a 3 elevado a sexta potência. 3 elevado a sexta vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Né? 81 vezes 3 vezes 3, 81 vezes 9, né? Dá 729. Então, 3 elevado a sexta dá 729, menos 1 sobre 3 menos 1, 2. Resultado, 728 dividido por 2. O resultado será 364. Então, esta é a soma dos 6 primeiros termos dessa PG. É claro que na prova, né, caso você não queira resolver assim, pela fórmula ou não lembre, pode simplesmente fazer isto. Ó. Ou, vamos ver aí, é simples. O primeiro termo é 1, o segundo é 3, o terceiro é 9, vezes 3, 27. Vezes 3, 81, vezes 3, 243. Ó. Então, some, faça isso. 1 mais 3, 4. 4 mais 9, 13. 13 mais 7, 20. 21, 24, olha só. Vai 2, né? 2 e 2, 4. 4 e 8, 12. E 4, 16. Vai 1, né? 364. Então, não precisava usar a fórmula, bastava fazer isso se for a soma de 6 primeiros termos de uma PG. Bom, gente, está conferido aí, ó, o resultado, ó, 364, tá bom? Então, podemos fazer, em vez de usar a fórmula, simplesmente fazer o cálculo dessa maneira, ver cada termo quanto é e somar. Bom, a soma dos 10 primeiros termos da PG, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ó, 64, 128, 256, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 512. Então, ó, vimos que o resultado disto, ó, foi 1023, ó, foi feito aqui o cálculo, ó, 1023. Então, vamos conferir se é 1023. Então, ó, 1 mais 2, 3, 3 e 4, 7, 7 e 8, 15, 15 e 6, 21, 21 e 2, 23, 23 com 4, 27, com 8, 35, 35 com 6, 35 com 6, 41 e 2, 43, ó. 43 já é um bom sinal, vai 4, 4 e 1, 5, 5 e 3, 8, 8 e 6, 14, 14 e 2, 16, 17 e 5, 22, vai 2, ó. 2 e 1, 3, 3 e 2, 5, e 5, 10, 1023, está aí feito o cálculo sem ter que usar a fórmula. Tá certo? Então, na prova, pouco importa se você vai usar a fórmula ou vai fazer dessa maneira. Contanto que marque corretamente o valor da soma da PG finita, ótimo. Bom, existe uma outra situação que não é tão fácil somar, não é? E fica difícil fazer dessa maneira. É a soma dos termos da PG infinita. Vamos ver, então, a soma dos termos de uma PG infinita. A PG infinita só tem soma se a razão estiver entre 0 e 1. Se a razão estiver entre 0 e 1, ou seja, se a razão for um número decimal ou fracionário entre 0 e 1, teremos uma soma infinita para uma PG. Caso contrário, se a razão for maior que 1, a soma será o próprio infinito. Exemplo disto, né, é este, ó, somar 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8 mais, quando aparecer essa reticências aí na soma, significa que a soma é infinita. A fórmula para executar essa soma, né, vamos pegar outra soma, ó, 1 mais 1/3 mais 1/9 mais 1 sobre 27. Essas somas são somas infinitas, tá bom? É dessa maneira que se representa. A razão, no primeiro caso, é meio, que está entre 0 e 1. E no segundo caso, a razão é 1/3. Tá bom? Se você calcular a razão da primeira, é meio. 1 vezes meio, meio. Meio vezes meio, 1/4. Vezes meio, 1/8. Meio vezes 1,
um terço vezes um terço, um nono vezes um terço, 1/27. Então podemos determinar aí a razão, né, de cada uma das PGs. Vamos ver como é que calcula a soma infinita. A soma infinita é calculada pela fórmula A1, 1 menos Q. Existe demonstração dessa fórmula a partir da outra, né? Mas foge ao nosso interesse aqui demonstrar fórmulas. É necessário memorizá-las, né? E poder aplicá-las. Então a soma infinita é calculada dessa maneira. Vamos então fazer a soma, né? Essas somas infinitas que foram propostas. Então no nosso primeiro exemplo, 1 mais meio mais 1/4 mais... Como é que eu calculo a razão? A razão é A2 dividido por A1. A2 é meio, A1 é 1. Meio por 1 é o próprio meio. Por isso que eu disse antes que a razão era meio. Quem é a soma infinita? É A1, 1 menos Q. Resultado, o A1 é o próprio 1 e a razão é meio. Ó, para resolver isto, né? Ó, tira o MMC. Então a soma infinita será igual a 1 sobre, o MMC é o próprio 2, ó, 2 dividido por 1, né? Vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Resultado, 1 dividido por meio. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então o resultado é 2. A soma infinita de 1 mais meio mais 1/4 é exatamente igual a 2, tá bom? Esse é o valor da soma infinita. Bom, gente, né? Espero que você tenha acompanhado aí. Vamos ver mais exemplos. Podemos? Vamos fazer o próximo exemplo. Ó. Quem é a soma infinita para PG? 1 mais 1/3 mais 1/9. Fique à vontade, tente resolver esse problema da mesma maneira que foi feito anteriormente e depois, né, faremos a verificação do que foi calculado por você. Bom, se você parou o vídeo e executou o cálculo, verificou o que? Olha, primeiro passo a ser dado é determinar a razão, que é o segundo termo dividido pelo primeiro. O segundo termo é 1/3 e o primeiro é 1. Logo vai ficar 1/3 vezes 1, que é o próprio 1/3. Bom, segundo passo, a soma infinita é igual a A1, 1 menos a razão. O A1 é 1 e a razão é 1/3. Para executar esse cálculo, temos que obter o MMC. Ó, vai ficar 1 sobre, o MMC é 3 dividido por 1 é 3 vezes 1 é 3. 3 dividido por 3, 1. Logo, a soma infinita será igual a 1 sobre 3 menos 1, 2/3. 1 que multiplica, ó, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então o resultado é 3 meios, ou 1,5. Então o resultado dessa soma é 1,5 da soma infinita. Tudo ok? Então veja aí passo a passo, né? Revise a matemática básica, caso não consiga entender esses cálculos, tá bom? A subtração de fração, divisão de fração é necessário antes de conseguir fazer esses cálculos aí passo a passo. Bom, vamos a um último exemplo, né? Exemplo da soma infinita. Vamos calcular a soma de 5 mais 1 mais 1/5 mais, e assim por diante. Determinar o valor dessa soma infinita. Fique à vontade, pare o vídeo, tente executar o cálculo como foi feito nos dois exemplos passados. Bom, minha gente, caso você tenha, né, resolvido esse problema, vamos então verificar a solução. A soma infinita é feita da seguinte forma: primeiro determina a razão como o segundo termo dividido pelo primeiro. O segundo termo é 1, o primeiro é 5. Né? Então, ó, temos a razão 1/5, que está entre 0 e 1. Próximo passo, a soma infinita será o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Ou seja, o primeiro termo é 5 e a razão é 1/5. Para resolver esse problema, temos que tirar obter o MMC. O MMC no denominador é o próprio 5. 5 dividido por 1, 5 vezes 1 é 5. 5 dividido por 5 é 1 vezes 1, 1. Então o resultado é 5 dividido por 4/5.
Para dividir frações, conserve a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. Então, a soma infinita será igual a 25 quartos. Tudo ok? Então, este é o valor da soma infinita, 25 quartos, que é o mesmo que 6, né? Se fizer a divisão, 6,25 é o que você vai obter para esta soma infinita. Bom, minha gente, vimos aí, né, todo o conteúdo relacionado a progressões aritméticas e progressões geométricas, né? Encerramos aqui o nosso conteúdo, nossa sequência de aulas, né, para o concurso, né, a que se propõe. Tudo ok? Eu espero que vocês tenham sucesso, né, que nós nos encontremos aí, tá certo? Você no serviço público, eu no atendimento, né, sendo atendido por vocês nas repartições públicas aí que vocês, né, estão fazendo, prestando concurso público. Até o nosso próximo encontro.